Música russa tá tocando, russa popular. Hoje nós vamos falar sobre dois temas, na verdade um tema. Bom dia todo mundo. Então hoje nós vamos falar sobre a vida na Rússia. Bom dia, bom dia. A vida dos nobres e dos pobres no passado. Boa tarde, Mônica. No passado, na Rússia. Dá para ouvir bem a música? Tá bem? Tudo, Giovanni. E você? Olha, boa tarde todo mundo. Então, hoje a nossa live, nós vamos falar sobre a vida e dos camponeses aqui na Rússia. Eu estou agora conectando a minha colega Catarina. Bom dia, tudo bem? Estou conectando a Catarina, esperando a Catarina entrar aqui na nossa transmissão ao vivo. Bom dia, Maurício. Então, agora eu acho que a Catarina já está se conectando. Vamos verificar se dá para ouvir. Boa tarde. Bem. Oi, Catarina. Só um momento, tudo bem? Só um momento, já estou entrando. Já estamos te ouvindo. Por favor, nos deem um feedback se o som está bom. Boa tarde todo mundo. Nós estamos esperando a Catarina entrar, que hoje nós vamos falar... Leva, привет! Hoje nós vamos falar sobre duas coisas. A Catarina vai falar para vocês sobre a parte da sociedade nobre. Bom dia, bom dia. E tá ótimo, obrigada. Sobre a parte dos camponeses. Eu acho que tem que enviar novamente a solicitação para a Catarina, porque está caindo a conexão dela. Catarina. Segunda. Aqui, estou convidando a Catarina de novo, gente, porque alguma coisa... Sim, ela entrou, ficou só áudio, é verdade, depois ela caiu. Então, eu chamei de novo a Catarina. Agora? Pronto, ela já... Oi, Catarina, oi, tudo bem? gente. Agora, oi, bom dia, boa tarde. Maria, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeito. Gente, muito posso dizer bem. só uma palavra? Esta live está passando porque eu ganhei um presente da minha amiga Catarina. Esses fones, ela me deu de presente para o meu aniversário, ela me mandou para outra cidade. Fiquei super feliz. Quero agradecer no público a Catarina. Foi uma surpresa muito grande. Sim, foi um prazer todo meu. Agora podemos fazer a nossa live. Boa tarde todo mundo, desde São Petersburgo. Aqui já 8, quase 9 da noite, mas estamos com sol, porque agora em São Petersburgo estamos com noites brancas e temos sol de meia-noite, que de vez em quando pode atrapalhar um pouquinho a imagem, porque aqui tem sol por toda parte, impossível. E outra coisa, dá para ver que mudamos um pouco da localização. Já não estou no meu apartamento de São Petersburgo, estou na típica casa de madeira. Maria vai falar hoje como que está esta casa, como que viviam aqui as famílias dos camponeses. E aqui
que o internet de vez em quando pode falhar, por isso peço desculpa com antecedência, mas vou tentar todo o meu possível com a ajuda de Deus. Jesus Cristo Pantocrator está conosco, abençoando a nossa live e vamos começar. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Maurício. Quantos amigos aqui? Esta live foi feita de acordo com seus pedidos, que queriam saber como que era a vida dos como que era a vida da gente na época dos czares. Como que era a sua rotina diária? Bom, apesar de que a época dos czares, época das belas damas, dos cavaleiros, dos duelos, das camponesas Cinderela já tinha passado e já faz parte da história, a gente continua tendo muito interesse como que era a rotina diária na Rússia daquela época. Como já sabem, a sociedade russa era muito dividida socialmente naquela época. A maioria da população, 80%, boa tarde, Anete, 80% fóramos camponeses, muitos deles foram camponeses servos, camponeses escravos, e 5% era a nobreza, a elite, a aristocracia. Bom, vamos fazer agora uma viagem no tempo e imaginar, ver como que era a rotina diária de uma típica família nobre naquela época. Primeiramente, tem que dizer que a vida da nobreza, da família, era fortemente dividida na parte feminina e na parte masculina. Ou seja, existia mundo dos homens e mundo das mulheres. Um detalhe, gente, os esposos nobres nunca dormiam juntos. Por isso, os palácios que a gente visita durante nossos passeios em São Petersburgo e em Moscou estão divididos na parte feminina e na parte masculina. Ou seja, a esposa dormia no dormitório dela e o esposo no dormitório dele. E quando o marido queria fazer uma visita romântica para a sua queridíssima esposa, ele tinha que mandar um convite ou um aviso, avisando a sua queridíssima esposa sobre o objetivo da sua visita noturna, para que ela já ficasse pronta e arrumada. Muito romântico, gente. Um detalhe que acho que podemos usar de vez em quando para avivar nossa vida conjugal, ou seja, mandar o marido dormir fora do dormitório. E mandar avisar. E mandar avisar, exatamente, mandar avisar. O homem começava o seu dia no seu escritório. Este escritório podemos visitar fazendo passeios em vários palácios. Vou mostrar agora. Sol de meia-noite está atrapalhando, mas vou fazer assim. É escritório do príncipe Yusupov, do Palácio dos Yusupov de São Petersburgo, onde o homem começava o seu dia trabalhando com os documentos, recebia as visitas e tomando um shot de licor de cereja ou licor de anis. Remédio muito recomendável pelos médicos de antes para prever ataque cardíaco, uma doença daquela época. Outro escritório, vou mostrar Oi, Giovanni. Obrigada, querida. Escritório do príncipe Alexandre Menshikov, amigo do Pedro I o Grande. Bastante chique, bastante luxuoso. Nesses escritórios, os homens guardavam seus documentos, dinheiro e de vez em quando também podiam dormir, aquelas noites quando a mulher ficava fora do serviço. E o que fazia, entretanto, a mulher? A mulher nobre teve a vida muito, muito ativa, porque o papel Obrigada. O papel social da mulher mudou bastante. Se o escritório, vou levantar aqui o escritório do príncipe Alexandre Menshikov, gente, daqui a pouco as fronteiras ficarão abertas e podemos visitar todos estes palácios. As conversas atrapalham. Eu vou tentar deletar agora as conversas. Eu sei que é possível. Eu vou... como que a gente faz? A gente desliga por enquanto os comentários
e nós vamos ligar talvez no final, 10 minutos antes do final, para vocês poderem colocar as suas perguntas. Acho Sim, bom gente. assim para podermos mostrar. Vamos desativar os comentários. Então, eu estou desativando os comentários, não é porque a gente não quer ouvir as suas perguntas, é para podermos mostrar tudo que preparamos para mostrar. E 10 minutos antes do final da live, vamos ligar os comentários para poderem colocar as suas dúvidas, tá bom? Perfeito, perfeito, gente. Obrigada, Maria. Mostro mais uma vez o escritório do príncipe Alexandre Menshikov. Todos estes escritórios, todas estas salas pode visitar, porque museus da muita nobreza, de muitos nobres, agora os palácios de muitos nobres agora são museus públicos que podem ser visitados. Então, o que fazia, entretanto, a mulher? Como que ela, a rotina diária? Como eu já disse, o papel social da mulher mudou bastante depois do Pedro I o Grande. Antes do Pedro, a parte da mulher era apenas igreja e crianças, e cozinha de vez em quando. Depois do Pedro, a mulher conseguiu virar um membro independente da sociedade. E a sua vida era muito ativa e muito ocupada pelas diferentes coisas. Primeiramente, porque ela tinha que organizar o trabalho e funcionamento de muitos funcionários, muitos criados e muitos escravos no seu palácio. Como disse o autor deste livro, escrito em russo, este livro conta sobre a vida secreta do palácio dos príncipes Yusupov. Os príncipes Yusupov tiveram 100 empregados domésticos, 100. A metade, 50, foram servos propriedade dos donos. E outra metade foram criados funcionários contratados, que recebiam salário. E a manhã da mulher começava com sugestões, mandamentos e ordens que ela dava para seus criados. Onde ela começava o seu dia? Na sua sala de toucador, arrumando, se preparando para o dia. Vou mostrar aqui mais uma foto. Vou aproximar aqui um pouquinho. É o jogo de tocador da czarina, da mulher do czar Paulo I. É um kit onde tem vários frasquinhos para creme, para perfumes, para várias coisas de maquiagem daquela época, e também tem xícaras de chá e de café, porque o processo, quando a mulher se arrumava, podia demorar horas a fio, e a mulher nobre podia ficar com fome ou com sede, e podia tomar um chazinho, um cafezinho, quando a sua camareira, a sua faxineira estava ocupada com seu cabelo ou com suas roupas. Mas a mulher não perdia esse tempo à toa, ela dava sugestões para os seus criados e também recebia visitas. Vou mostrar aqui o retrato da mulher muito bonita daquela época. Quem tem aulas com Maria sobre literatura russa vai reconhecer aqui a lindíssima Natalia Goncharova, a mulher do poeta russo Alexandre Pushkin. Mulher nobre e mulher bonita. Uma vez, o agente de Alexandre Pushkin lembrava que ele fez uma visita ao poeta na hora de manhã e queria falar sobre assunto financeiro sobre ele. O agente do Pushkin, o agente literário, estava ocupado na edição dos seus livros. Mas Pushkin era um gênio, era poeta e não queria se mexer com assuntos práticos. Quem se mexia com assuntos práticos era a mulher dele, a belíssima Natália. E o agente escreve que quando ele falava com a mulher do poeta, ela estava arrumando o seu corpinho. Isso era bem normal naquela época, receber visitas arrumando o corpinho. Essa tradição veio à nobreza russa desde França, porque a França, naquela época, era como Estados Unidos agora, padrão para tudo.
para a moda, para a vida social, para a arquitetura, para a música. E mais outra tradição francesa veio à Rússia, receber os convidados na cama, no dormitório. Por isso, os dormitórios dos palácios são tão chiques. Aqui, outra foto. Dá para ver bem, Maria? Dá, você pode aproximar um pouquinho mais. Mais para baixo. Aqui. Tá bom, tá, maravilha. Aqui, a cama do Palácio de Paulo I em São Petersburgo, onde ele e a sua esposa podiam receber os convidados ficando deitados na cama. Então, de manhã, a mulher estava ocupada com os assuntos da organização da sua casa. À tarde, recepções de bailes e cada ficava mais crianças. Bom, a vida da criança nobre era bem difícil naquela época. Sinceramente, eu não gostaria de ter nascido naquela família nobre e ser criança, porque as mães não se ocupavam com suas crianças. Você podia encontrar 2 vezes por dia, por 2, 3 minutinhos, para beijinho de bom dia e beijinho de boa noite. O restante do tempo, a criança estava com suas babás, professores de dança e outros funcionários de casa. As crianças nobres não foram crianças mesmo, foram os pequenos adultos. Como a prova disso, vou mostrar aqui um retrato. Este retrato de um artista russo, Vishnяков, fica no Museu Russo. Aqui fica um menino que tem... Maria, como você acha? Quantos anos ele pode ter, este menino? Uns 8. 8, ele tem 6 anos. 6 anos. Mas já está vestido como um adulto, com peruca, com meias, com um casaquinho de homem adulto. E aqui a irmã dele. A irmã dele chama-se Sara. Ela tem 8 anos. Já tem pose e roupa da mulher adulta. A educação das crianças nobres começava para meninas com 7 anos, com meninos a 6 anos. Tinham que aprender a dançar, a manter todas as regras do etiquete da mesa, a saber manter uma conversa, usar todos os garfos, facos, incrível, impossível. Então, em cada casa nobre, onde havia as crianças, sempre vivia como os donos, professor de dança. Professor de dança que ensinava todas as danças típicas para os bailes, bailes clássicos para as crianças. E uma vez em 3, 4 meses, ele organizava os chamados bailes infantis, onde as crianças, os seus alunos, podiam vir para se preparar para a vida adulta, porque bailes era território dos adultos. E primeiro baile dos adultos, para a criança nobre, era entrada na vida dos adultos. Quem tinha lido a novela Guerra e Paz, ou talvez tinham visto o filme, devem lembrar o primeiro baile da lindíssima Natasha Rostova. Ela tinha 16 anos e o primeiro baile era um acontecimento tão importante para ela que ela nem conseguiu dormir na véspera. Aqui, algumas salas de dança vou mostrar. Estas salas de dança pode visitar durante as visitas dos museus. Mais uma. E aqui um fragmento de filme sobre Natasha. É um quadro que ilustra o primeiro baile da Natasha Rostova e seu futuro namorado. Mais um. Aqui. Este famoso filme russo. O filme russo Guerra e Paz. Um de poucos filmes que até ganhou o prêmio de Oscar. E agora uma pequena surpresinha. Vamos ouvir a música daquela época, um fragmento de baile da valsa, da primeira valsa da Natasha.
Vou colocar o fone de novo. Que compositor é, Catarina? O famoso compositor russo Sergei Prokofiev. Prokofiev. Então, vida da nobreza era bastante divertida, né? Então, o que faziam, entretanto, 80% da população russa? Como que era organizada a família dos camponeses pobres? Agora a parte da Maria. Prontos. Então, o contraste era muito grande. E se com a chegada da época do Pedro o Grande, da era do Pedro o Grande, a mudança na vida de uma família nobre, ela foi tremenda no seu dia a dia. Mulher foi solta da parte feminina do palácio, podia entrar na parte masculina, podia participar dos bailes, porque antes ela nem participava dos jantares, eram jantares para homens e mulheres. Então, a mudança foi para o lado europeu, chegaram muitos objetos de uso. No caso dos camponeses, a vida mudou muito menos. Mudou também, houve mudança, mas essa mudança não era tão notável, não era tão tremenda. E se a gente olhar para as casas tradicionais, eu preparei aqui a foto de um livro. Na verdade, a fotografia essa é da década 80, mas as casas assim ficavam tanto no século XVIII, quanto no século XIX, quanto tem até agora no século XXI. Uma típica casa de 3 janelas e os camponeses foram divididos pela sua renda em 3 tipos: camponeses pobres, médios e ricos. E só o camponês rico teria o segundo piso, um quarto com muitas janelas, com bastante luz, e lá geralmente ficava a filha na idade para casar. E esta menina ficaria lá preparando o seu enxoval. Vamos voltar para este tema, mas casa, geralmente, de um camponês pobre ou médio, teria um andar só. Eu tenho aqui mais uma foto, que é também uma foto de uma aldeia turística, num lugar pitoresco, casas com esse telhado triangular, né, um pouco diferente dos telhados comuns na Europa. E aqui mais uma casinha, aqui também 3 janelas, mas ela tem 2 andares. É já a casa mais rica, seria a casa mais rica no século XIX. Como foi dividido o espaço? No palácio eram salas e salas. Na casa dos camponeses era um espaço só. Um espaço entrava, só. Primeiro você entrava, tinha um lugar de entrada que não foi aquecido. E depois, entrando na casa, a casa russa tem termo izba, é uma palavra russa que é referida para esta casa de madeira, de troncos encruzados de madeira. Então, nesta izba, o espaço era único. Lá viviam marido e mulher, lá viviam 8 ou 9 ou 10 ou 11 filhos, todos juntos. Ou seja, as famílias eram muito numerosas. Famílias eram numerosas e a mortalidade infantil era alta, como no mundo inteiro, né? Mas isso era algo muito comum para as famílias, tanto pobres quanto nobres. Mortalidade infantil com idade 1, 2 meses ou com idade até 2 anos. E, na verdade, até 40 dias, nem davam nome, às vezes, para a criança. E até agora nós temos um hábito de não mostrar o bebê até ele fazer
40 dias. A gente às vezes fica muito impressionado com os brasileiros que já mal nasceu o menino ou menina já põe a foto na internet. Os russos ainda são muito supersticiosos. Os russos são muito conservadores no geral, né? Então, camponeses viviam neste espaço. Nesta casa tinham bancos. Bancos serviam para se sentar de dia e para dormir neles de noite. Teria banco do dono de casa, claro que do pai da família. E teria um lugar, um espaço reservado para a mulher. Que lugar seria? Cozinha, gente. Nada de diferente. Então, como era a vida? Na verdade, a vida era muito diferente no verão e no inverno. Sabemos perfeitamente que no verão nós temos temperaturas altas e podemos trabalhar no campo, podemos plantar. Enquanto no inverno os trabalhos param. Quais eram as datas, os períodos? Acreditava-se que a época de primavera, quando já podia se começar, podia se preparar para trabalhos agrícolas, começava depois da Páscoa. Passavam casamentos e logo depois começavam os trabalhos no campo. 14 de outubro começava a época de inverno. Oi, Catarina caiu. Vou ter que convidar a Catarina de novo, gente. Só um minutinho. E então, quando era verão, o pessoal se levantava de madrugada com galos. Os galos serviam de relógio. Aqui na Rússia amanhece no verão muito cedo. São Petersburgo não tem nem noite. Nós aqui em Moscou não temos esse luxo de noites brancas, mas agora em junho, 21 de junho é o dia quando o dia é mais longo, a noite mais curta. Então, a noite é uma hora, 4 horas só, né? Então, levantavam-se às 4 da manhã. As famílias todas tinham gado, tinham galinhas, vacas para leite, porco, tinham porcos, né? Cabras, podiam ter ovelhas, gansos, patos, e todo esse gado e outros animais domésticos precisavam ser cuidados. Cuidavam os dois, marido e mulher. Geralmente, o maior trabalho era preparar a comida. Realidade que não existe no Brasil, né? Porque tem pasto o ano inteiro. Na Rússia não funciona. Você, no verão, tem que preparar o feno suficiente para eles comerem, para a vaca comer o ano inteiro, depois, durante o tempo do frio. Então, eles ficam no estábulo. Tem que limpar, tem que tirar leite. Depois, a mulher vinha cozinhar. Na casa russa, o centro foi dedicado para o forno russo, para a lareira, mas não é lareira. Forno russo é uma construção que tem 2 metros de comprimento, é de tijolo difratado, 1 metro mais ou menos de largura, e em torno de 1,5 metro de altura. É um lugar que esquenta a casa no inverno, é o lugar onde se cozinha, é o lugar onde se deitam os doentes, crianças ou velhos. Então, a mulher começava a cozinhar. A comida principal era pão e tinha muitos rituais. No geral, a vida do povo foi ligada com muitos rituais que vêm ainda da época do paganismo. Então, preparação da massa para o pão. Era massa que tinha que ficar 2 dias. E preparavam pão, geralmente, 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. E acreditava-se que em casa tem que ter pão, e pão ter que estar na mesa. Mesa, outro lugar central da casa. Na mesa, falavam que é ligada com toda a vida da pessoa, porque mal nasceu o bebê,
põe na mesa para ver se está direitinho, se está certinho, se não está doente. Depois, na mesa, celebravam todas as festas. E na mesa tinha que ter sempre pão. O sal aparece muito mais tarde, depois do século XVII, na mesa russa, só primeiro na mesa dos czares, e só mais ou menos no século XVIII, vem para dia a dia das famílias pobres. Então, pão e sal, símbolos de hospitalidade russa. Então, depois iam trabalhar no campo. Os camponeses trabalhavam tanto na própria horta e nos próprios terrenos, plantando trigo. O que mais plantavam na horta? Cenoura, beterraba, a partir da época do Pedro Grande, batata. Depois, vários legumes, pepino, tomate, pode ser abóbora, abobrinha. Então, vários legumes que depois preparavam para comerem no inverno como conservas, ou secavam, ou salgavam. E depois iam trabalhar, tinham que ainda trabalhar nos campos do dono, porque na época de servidão, isso foi abolida nos meados do século XIX, os camponeses tinham que trabalhar também nos campos do seu dono, do fazendeiro, vamos chamá-lo assim. Aqueles mesmos nobres que viviam nas cidades, muitos deles tinham seus terrenos, suas propriedades. Depois, crianças. Já vimos criança nobre. Nobre. Já vimos uma criança nobre. O que fazia uma criança pobre? A criança pobre seria uma criança que começava a trabalhar desde uns 5, 6 anos. Isso, gente, mesmo no século XX funcionava assim. 6 anos, menina já recebia um pauzinho para ir pastar os gansos. Os gansos são bravos, eles podem atacar. Menino também podia fazer, mas o meu avô, por exemplo, me contava que ele ia com os irmãos, tinha que trazer cavalos para o pasto. Ele estava com 6 anos e no determinado momento do trecho que ele tinha que fazer até o lugar, tinha uma descida, tipo uma lomba, né, para baixo. Então ele sempre caía do cavalo. Ele estava com 6 anos, os pais sabiam que ele ia cair do cavalo, ele caía cada vez. Ninguém ligava, porque era muito trabalho, de nascer do sol até o pôr do sol. A mulher dava à luz os seus filhos, podia acontecer no campo. Depois pegava no bebê, levava o bebê no colo, trabalhavam com o bebê. As crianças dormiam no mesmo espaço com os pais, só que foi feito um semiteto, ou seja, um teto um pouquinho abaixo, com espaço de no máximo meio metro lá. E eles entravam e do lado um do outro, os 10 dormiam lá em cima. Quando as crianças, todas dormiam juntas. Juntos, todos, menina, menino. Só assim, a família era rica, os pais podiam ter o seu quarto. Isso foi considerado já camponês rico. Agora, no inverno, mudava completamente a vida. Podiam ter uma cama, podia ter cama com colchão de pena de ganso e pluma de ganso. Mas isso seria já família rica. Catarina, a sua voz está caindo. Olha, agora melhorou. Eu acho que melhor você ficar não mexer. Ficar no lugar. Agora, no inverno, mudava tudo completamente. No inverno, amanhece quase às 9 da manhã e anoitece já às 4 da tarde. E então, melhorou.
mas não está seguro. Está travando um pouco. E então, os camponeses faziam vários artesanatos, porque as noites eram longas, neve por todo lado, neve, neve, neve. A única coisa que eles podiam ter que fazer é cortar a lenha, de novo alimentar o gado, mas não tinha trabalhos no campo. E eles faziam artesanatos. Primeiro faziam roupas e sapatos. A mulher sempre tinha tiara em casa, tecelava. Meninas começavam a preparar o seu enxoval a partir de 6 anos. Tecelavam, bordavam, podiam bordar de miçanga. Como eu mencionei num dos stories, as mulheres nobres bordavam também, mas sempre bordavam de fio de ouro, porque só podiam as mulheres aristocratas tocar neste fio. Meninas comuns bordavam de fios comuns. Preparei aqui um trabalhinho para mostrar. Até agora bordamos. Estou aqui com um kit de miçanga. E olha, uma coisinha que fiz recentemente bordando. É de miçanga. Vai ser um broxinho. Então, essa tradição está até agora. Também os homens podiam preparar os sapatos. Como se vestir? Ah, que lindo! Muito lindo! Você que bordou, Catarina? Muito bonito. Tá. Agora os homens faziam os sapatos como era o calçado dos russos. Na verdade, no verão, a grande maioria andavam todos descalços. Mas quando chegava o tempo mais frio, não era ainda no inverno. Usavam sapato de tiras, de casca, de árvores. Esses são sapatos chamados lapti. Isso é souvenir, né? Isso é muito pequenininho. É de pendurar. Mas olhem só. São tiras. Tiras podiam ser da casca de bétula. Podiam ser casca de tília. E estes sapatos lapti era roupa tradicional russa, praticamente até a Revolução. Os homens teriam uma forma, e esta forma tinha feminina, masculina ou infantil, forma de madeira. E começava a fazer os sapatinhos. Embaixo, o pé, eles amarravam com um pano branco. Amarrava e depois punha esses sapatos. Então, isso fazia no inverno. O que mais? Toda a casa russa é feita de madeira. E todos os instrumentos em casa, tudo que se usava, louça, talheres, colher, garfo, começavam a usar na Rússia muito tarde, só depois do Pedro Grande. Como o ensopado. Então, usavam só a colher. Então, colheres faziam de madeira, pratos faziam de madeira ou de barro. Isso também fazia homem. Todos os instrumentos de trabalho no campo faziam os homens em casa, tudo de madeira. E começavam a decorar estas peças. Eu vou mostrar uma das artes russas. Na verdade, é um tema à parte, mas vou mostrar. Isso é um saleiro, pode ser ou para guardar açúcar. É uma arte popular russa chamada Khokhloma, pelo nome do lugar. Então, é um potinho de madeira com esse fundo bonito dourado. Ele é pintado à mão e lacado por fora. Fundo sempre preto, tintas dourado, verde, vermelho.
E disso podiam fazer várias coisas, colheres pintadas muito bonitas. Aqui tenho também, por exemplo, isso é para sal, né? Para pimenta. Um cogumelozinho, né? Também tenho aqui a famosa boneca russa, já não é Khokhlomá, mas ela é também pintada. Matrioshka. Ela apareceu muito tarde, só no final da década 1890, mas também pintavam. Ela é também feita de madeira, aqui dá para ver melhor, né? Tem várias dentro. Tenho mais brinquedos que não abrem. Por exemplo, é uma típica personagem de contos de fada russos. É uma Baba Yaga, uma bruxa russa. E tem aqui um sapinho da bruxa, aqui, ó. Tudo madeira, gente. Contos de fada era outro passatempo. As pessoas sentavam, contavam contos de fada. Que mais faziam as pessoas que iam nas cidades, Catarina? Porque tinha pobres que viviam nas cidades. O que faziam eles? Bom, o que faziam os pobres, ou seja, os camponeses, que não eram o elite, que moravam nas cidades, que viviam nas cidades? Eles trabalhavam para os nobres. Como eu já disse, num palácio de um nobre russo, podia morar ao mesmo tempo sem criados, sem funcionários. Existia uma diferença entre as pessoas que moravam na casa de um nobre. Era chefe deles, chamado de maneira francesa maître d'hôtel, o manobrista. Também era a pessoa que vigia a parte técnica, porque o palácio era um organismo bastante difícil. Era necessário organizar o trabalho, a luz, a água, aquecimento, tudo isso. Aproximadamente 20 ou 30 cozinheiros moravam num palácio, juntamente com os nobres. Para que tantos cozinheiros? Porque, como Maria já comentou, comida era parte importante na vida dos pobres e dos nobres também. E é até agora. E é até agora, todos comemos. Aqui uma fotografia de uma típica cozinha do palácio. Um espaço incrível que pode visitar num dos museus dos subúrbios de São Petersburgo. Em Peterhof, tem um museu muito bacana que eu sempre recomendo para os meus clientes visitarem, museu chamado Os Banhos Reais. Ali, além dos banhos, pode também visitar uma cozinha real. Dá para ver que a cozinha imperial estava dividida em muitos espaços. Poderia ser uma cozinha só um espaço com várias divisões, ou também poderia ser várias cozinhas para vários tipos de comida. Por exemplo, em Palácio dos Príncipes Yusupov havia 8 cozinhas. Para que tantos? Uma cozinha para refeições de dia a dia, outra cozinha para os banquetes, uma cozinha especial para a preparação dos banquetes e das festas. Uma cozinha com fogões da comida europeia. Aqui um item de um museu de São Petersburgo que também pode visitar. E uma cozinha feita de metal, que já tem queimadores para estufar ou cozer pratos acima. Mas esta tradição de fazer comidas na frigideira, ou seja, acima de fogão, veio da parte europeia, a Rússia, na época do Pedro I o Grande. Mas os nobres também comiam os pratos da comida russa. E pratos da comida russa se preparam onde, Maria? Em que tipo de lareira? Forno russo. Forno russo, exatamente. Aqui o forno russo
Vamos aqui aproximar um forno russo. Até agora a gente usa bastante. Essa fotografia de um restaurante moderno que fica em Moscou, mas os seus donos têm um forno russo porque alguns pratos da comida russa só pode preparar dentro desse forno. Que pratos são, Maria, que podemos preparar só no forno russo? Eu acho que bolinhos, no primeiro lugar, tudo que tem que assar, né? Uhum. Depois, um típico ensopado russo, que vem com carne, batata, cogumelos, legumes. Chamado shi. Shi seria a sopa, ensopado seria aquilo que se faz no pote, né? Aquilo que a gente chama de jarkó em russo. E claro que as sopas russas seria borscht e shi, né? As duas coisas que são mais provados aqui na Rússia. Bom, então, 8 cozinhas. Depois, outra pergunta que sempre interessa os meus clientes: cadê ficaram os banheiros? Como que era o banheiro dos nobres russos? Bom, banheiros também foram bastante chiques. Banhos e banheiros foram de maneira exclusiva. Aqui mais uma foto de um chuveiro com piscina que fica nos banhos reais, também neste museu de Peterhof, que recomendo visitar. Aqui, este é o museu por fora. Assim foram os banhos reais. De vez em quando os banhos ficaram fora dos palácios. Aqui, o espaço de uma típica sauna russa. É uma sauna russa do palácio. Ou seja, os nobres, os ricos, também podiam tomar essa... Claro. Então, Catarina? Oi? Acho que está caindo um pouquinho, mas posso dizer que banho russo, em russo a gente fala banha, a sauna úmida, era um passatempo muito importante, tanto na vida dos nobres, quanto na vida dos pobres. Sempre uma vez por semana tomavam um banho. De limpar o corpo e, através de limpeza do corpo, limpar a alma de todos os pecados. Então, eu vou ligar de volta os comentários para poderem colocar as suas perguntas. Então, quem quiser colocar as dúvidas sobre a vida dos pobres e dos nobres, a gente está disposto de responder. A Catarina está caindo de novo. Não sei o que está passando. Uma vez por semana o banho. Sim, naquela época antiga, o banho durante o período de inverno, porque tinha que usar muita lenha, né? Só que, gente, a ecologia, o ambiente era diferente. E a minha avó sempre me falava o seguinte: quando eu era pequena e morava na aldeia, eu tomava banho uma vez por semana e o meu cabelo estava limpo. Hoje em dia estou morando na cidade, estou tomando banho todos os dias e o meu cabelo suja muito mais rápido. Então a realidade era diferente. Mas no verão, claro, as pessoas tomavam muito banho de água doce. Teremos que começar a aula no WhatsApp. Então, a gente está dando aulas, eu estou dando aulas de história da Rússia, estou dando aulas de língua russa e também de literatura russa. Preparei uns cursos e agora, a partir do dia 24, numa conta fechada de de Instagram, vai ter palestras para os grupos sobre a história da Rússia, 5 palestras.
o programa está avisado no post, mas vou falar ainda mais. Eu também dou aulas privadas por WhatsApp. Neste caso, sim, naquele post fechado, esse cursinho é pago, mas como é para o grupo, o pagamento é bastante simbólico, é só R$ 35 por pessoa, por cada palestra é de 1 hora, né? A gente vai continuar com as nossas lives de domingo, sempre, né? Por isso não tem problema, mas quem quiser penetrar mais na história da Rússia, pode ser ou aula privativa comigo, que eu dou, com a Catarina também podem perguntar por WhatsApp. Neste caso, entrem em contato no direct com a gente. E houve uma pergunta que eu vi, como se chama o ensopado russo? Então, ensopado chama-se jarkoye, que vai num pote de barro, tem lá carne, batata, vários legumes, cenoura, pode ser abobrinha, pode ser tomate, pimenta e cogumelos. Então vai ficar lá ensopado, é um prato tradicional, tá? Agora, a Catarina está entrando de volta, porque estava caindo a ligação dela. A Catarina também está dando aulas de língua russa. Pronto, passo a palavra para a Catarina agora. Bom, gente, muito obrigada pela sua paciência de hoje. Desculpe o problema técnico, mas eu tentei mostrar a vida dos nobres. Também dá para ver o ambiente onde eu moro agora, uma típica casa camponesa russa. E, bom, eu agora, quando ainda não temos turismo, trabalho como professora de russo. Já tenho vários alunos, brasileiros. O meu menor aluno tem 7 anos, chama-se Pedro. Ele já sabe cantar em russo. Eu vou postar com a licença do seu vídeo. Sim, eu vou postar também nessa conta o menininho de 7 anos, que já sabe falar russo. O meu aluno mais velho tem 7 vezes mais da idade, mas já até me manda mensagens em russo, já sabe escrever. E russo é bastante fácil, bastante divertido e bastante útil, porque nossa colaboração entre a Rússia e o Brasil está crescendo sempre. E a partir de 1º de julho, o preço vai ser um pouquinho mais, que estou cobrando agora. Mas agora é bem baratinho, R$50 por uma aula de 60 minutos também. Aula privativa, pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo Zoom, qualquer forma de contato. Tenho livros didáticos, tenho manuais, tenho toda a informação e tudo isso é possível começar quando vocês quiserem. Me podem mandar o direct, a mensagem e vamos começar a aula também. E nossa próxima live tradicional do domingo será às 14 horas sempre. O tema é ainda uma surpresa, por isso, por favor, verifiquem as notícias. E mais uma surpresa. Na semana que vem, eu vou organizar um sorteio com prêmios verdadeiros. Hoje, Maria contou sobre o bordado tradicional russo. Ainda é possível fazer um bordado desses. Esse também fez a minha avó. E muito lindo o galo. Sim. Qualquer um pode fazer. Eu vou colocar no sorteio 3 kits para bordado desse tamanho para os seguidores da Catarina e Maria. Então, sejam bem-vindos também. E, bom, gente, obrigada pela sua atenção. Estamos também aguardando os seus comentários, o seu feedback. E, bom, Maria, alguma sugestão para a gente que querem? O Pedrinho está na live. Sim. Que ótimo! Nosso seguidor Pedro Pequeno, porque eu sou Catarina Pequena. Tem Cesar Pedro Grande, também temos Pedro o Pequeno. Sim. Bom,
Maria, onde a gente pode visitar em Moscou museus para saber mais informação sobre a vida cotidiana dos russos? Então, nós também temos museus muito interessantes. Eu sempre sugiro visitar o Palácio do Czar Alexei Mikhailovich, porque ele revela a vida de antes do Pedro. Eu tenho no meu Instagram, eu tenho postado algumas coisas sobre este museu. É um museu que revela como se viviam quando tinha parte feminina, parte masculina. É um palácio de madeira, época pré-Pedro, lá passou a infância do Pedro. Temos também Casa-Museu dos Boiardos Romanovs, um palácio também do século XVII, onde viviam os avós do primeiro Romanov Mikhail. Nós também temos museus perto de Moscou que revelam a vida dos camponeses. Neste caso, o maravilhoso Museu de Arquitetura de Madeira em Suzdal. Durante a visita pelo Anel de Ouro, cidade que fica a 230 quilômetros de Moscou, eu sempre recomendo visitar se tiverem tempo, se tiverem 2 dias para sair de Moscou e visitar 4 cidades. É muito interessante. E nós também temos casas, museus de famosos escritores. Claro, Casa-Museu do Leon Tolstói, como vivia o Leon Tolstói, como viviam os seus filhos, as coisas dele, da esposa. Temos Casa-Museu do Anton Chekhov, agora em restauração, mas daqui a pouco deve abrir. Maravilhosa mansão, linda demais, no estilo Art Nouveau. Casa-Museu do Maxim Gorky, tem 2 coisas, porque foi construída para um milionário russo, para ver como vivia esse milionário, Ryabushinsky, porque ele mandou fazer esta casa, e também fala sobre a personalidade e a vida do escritor famoso russo e soviético Maxim Gorky. Também temos Palácio de Banho, muito interessante, Sanduny, que é banho chiquérrimo, também, como em São Petersburgo, a Catarina mencionou. Então tem também. E 3 minutinhos, eu já vou me despedir antes do negócio cair, tá, gente? Muito obrigada. Agradeço a atenção de vocês todos. Passo a última palavrinha para a Catarina dizer um tchau, tchau para vocês, porque faltam 2 minutinhos para a live acabar. Bom, gente, muito obrigada. E eu não posso sair daqui sem mostrar o meu objeto favorito do meu museu favorito de São Petersburgo, Banhos Reais, que já mencionei de hoje. Maria, o que é isso? Você sabe dizer? Sabe que não estou vendo direto? O que é isso? Não, eu não sei. Sou russa e não sei o que é isso. Sou guia e não sei o que é isso. É pinico portátil. Pinico portátil. Coisa que sempre acompanhava cada mulher nobre. Feita de porcelana, decorada com pedras preciosas de vez em quando. Em nome desse pinico portátil, Burdulho. Porque esse nome é francês, vou contar numa das minhas postagens. E bom, para acabar, vou pôr mais uma musiquinha dos bailes também. Estão ouvindo? Sim, sim. E uma musiquinha dos bailes chamada polonesa. Muito linda. Acho que a Catarina caiu. Faltam 22 segundos, gente.
Mais uma vez, obrigada. Achei nossa aula de hoje muito divertida. Eu espero as próximas serem também. Música russa está tocando, russa popular. Hoje nós vamos falar sobre dois temas, na verdade um tema.